Boa tarde. Muito agradecer ao presidente Getúlio pelo convite que ele fez. Realmente é um prazer estar aqui. Eu vou trazer uma reflexão bastante simples. Eu sou meio corajoso. Eu assumi o compromisso de escrever um artigo toda semana. Então, eu publico aos sábados na Gazeta. E no Espírito Santo hoje, no jornal que é um site, aí eu tenho publicado com o Hélio. O Hélio, meu filho, está aqui ajudando. Hélio é publicitário. E a gente, então, tem construído muita coisa junto. Assim, é muito bom poder trabalhar com o filho, obviamente, mas eu acho que eu tenho mais aprendido com ele do que ensinado ele, porque o mundo que nós vivemos é um mundo de muitas modificações, né? Eu era, então, com essa coisa da publicidade, da narrativa. A ideia desse artigo, o nome desse artigo, é Viver dele, assim, porque história pode ser inovação social. E nós começamos a discutir essa ideia, porque, assim, se a história só interessar aos historiadores, ela está muito fechada, não é isso? A história é uma coisa de estudo, né? Uma coisa de densidade intelectual, mas ela ganha importância social quando essa densidade intelectual ela ultrapassa os muros da universidade e é abraçada pelo conjunto da sociedade. Se todos nós entendermos o papel que tem estudar a história do mundo, eu acho que nós vamos fazer. Essa é a inovação social da qual eu estou falando. Eu vou tentar, então, explicar um pouco. É uma reflexão, é uma coisa... eu não vou ler, não. Eu só botei aqui mais ou menos os tópicos para eu não me esquecer. Né? O primeiro deles, esse que eu falei. Eu ia falar assim que essa produção agora minha é uma produção coletiva, minha e dele. A gente tem que começar, tem discutido. E essa ideia da inovação social me foi abordada a partir de uma leitura que ele fez. Eu vou ler esse conceito de inovação social para nós sabermos a única coisa que eu vou ler daqui, do que nós estamos falando. Então, assim, esse conceito é de um professor italiano chamado Ezio Manzini, que foi apresentado também por ele, um livro chamado Quando Todos Fazem Design, que é uma ideia que ele generaliza, na verdade, para muitas práticas sociais. E a ideia dele aqui, o conceito dele aqui é assim. Em primeiro lugar, o termo inovação social é usado aqui como um conjunto de novas ideias que atendem a necessidades sociais e, ao mesmo tempo, criam novas relações ou colaborações entre as pessoas e o grupo. Essas inovações recombinam recursos e capacidades já existentes para criar novas funções e novos sentidos. São novas ideias que atendem a necessidades sociais e, ao mesmo tempo, criam novas relações ou colaborações entre as pessoas e os grupos. Então, para ficar bem claro o que nós estamos falando quando nós falamos em inovação e novas ideias, no universo menos brasileiro, mais europeu talvez, a gente tem hoje soluções muito inovadoras em muitos campos. Né? O autor cita aqui uma coisa que é interessante, é que, por exemplo, as famílias organizarem-se para cuidarem dos mais velhos de uma forma coletiva e solidária, somando esforços entre as famílias, né, dividindo tarefas, compartilhando soluções e, assim, criando soluções inovadoras para lidar com uma questão social. Eu posso dizer o mesmo, por exemplo, de soluções inovadoras, como, por exemplo, um outro autor italiano também muito conhecido da gente, que é o Domenico Di Masi, que é autor daquele livro Pós-Criativo.
ele criou, no norte da Itália, uma universidade de gastronomia. Essa universidade que ele criou tem uma solução inovadora no seguinte sentido: utiliza só materiais locais, de agricultores locais, qualifica e treina as pessoas locais e leva esses produtos desse tamanhão para o mercado. Então, ele cria um turismo para aquela região, ele cria renda para aquela região e ele insere as pessoas naquele processo produtivo. Isso é inovação social. Você pode fazer uma escola de gastronomia tradicional, ou você pode fazer uma escola extremamente enraizada no meio social onde vive. É isso que eu estou chamando aqui de inovação social, né? Então, eu posso usar isso em qualquer campo, né? Em qualquer situação. Então, quando eu estou falando de inovação, a gente sempre é remetido hoje para o universo tecnológico, né? Aí você Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, a inovação está sempre remetido para o campo tecnológico, quando, na verdade, nós podemos ter muitas soluções inovadoras em qualquer campo que a gente trabalha. É isso que é o que eu chamando aqui. E no conceito que eu estou usando aqui, a inovação social é aquilo que articula interesses, atores, é aquilo que articula soluções inovadoras e que tenham soluções, encaminhamentos sociais mais amplos, né? Então, esse aqui é o conceito fundamental que a gente está explorando lá naquele artigo, né? Bom, aí eu continuo seguindo o roteiro do artigo, falando do seguinte: o passado, estudar o passado, pode ser também inovador. Onde eu vou entrar aqui? Porque estudar o passado tem um importante papel de trazer aprendizado como forma de compreensão de conhecimento e legado para a construção do futuro. Eu fui a Castelo, Henrique, e como voltamos em 2 horas e pouco, de volta, 5 horas, ele me deu uma mega aula sobre o Espírito Santo colonial. Me ensinou um monte de coisa sobre nossos povos originários, a interação dele com os jesuítas. E eu fiquei pensando, isso surgiu até uma ideia de fazer um trabalho juntos, e eu fiquei pensando muito como é que a gente desperdiça esses legados do passado. Já que estamos falando em jesuítas, nós temos no Espírito Santo, por exemplo, um legado arquitetônico jesuítico que é o maior do Brasil, Fernando? Não, é um dos maiores, porque o maior seria o Rio Grande do Sul, né, os 7 povos. Mas nós temos 7 povos aqui também, só que lá é Rio Grande do Sul, né? Deu um monte de presidente da República, tudo é bem explorado isso, até turisticamente. E aqui a gente é Maratimba. Mas nós temos as edificações que começam lá em antiga Muribérica, passa por Anchieta, por Guarapari. As fazendas, né? As fazendas e residências, dá mais de 7. Isso é extraordinário. E aqui é português, lá é espanhol. O que eu fui visitar com o Henrique foi aquelas ruínas jesuíticas em Castelo. De Capela, né? Das Minas de Santana? Da Igreja Nossa Senhora de Papata. E assim, aí eu fico me perguntando como é. E o Espírito Santo tem uma conversa que me incomoda muito, que essa conversa que nós não temos identidade. Essa conversa que nós fomos uma barreira verde, que nós não tivemos desenvolvimento algum, isso não fecha, porque, na verdade, a fase do ouro começa muito depois do apogeu dos jesuítas do Espírito Santo, quando esse legado jesuítico todo que eu estou falando aqui foi construído. Nós temos a Basílica de São José de Anchieta,
que é um lugar maravilhoso. Está todo restaurado, o acervo está todo restaurado. Então, assim, e o Espírito Santo, como é que nós podemos falar do marasmo colonial num sistema produtivo do século XVI, século XVII, que deixou esse legado arquitetônico? Essa mais-valia só podia ser produzida com fazendas que tivessem muita capacidade produtiva. Nós tivemos, provavelmente, as maiores, ou umas das maiores fazendas de produção de gado e de agricultura do Brasil aqui no Espírito Santo no século XVI. Então, quer dizer, este legado ele não é apropriado pela sociedade. Quando eu falo em inovação, eu falo que maneiras nós podemos ter de aproveitar esse legado do ponto de vista do que nós podemos chamar de economia criativa. Não é? Eu acho que os governos capixabas ainda pensam muito no modelo da siderurgia, no modelo de atrair grandes negócios. O Manel está ali, que é secretário de Cultura em Vila Velha. Vila Velha tem o governo da Penha, tem lá a igreja da Prainha, Então, assim, tem um turismo religioso, mas se você for ao Convento da Penha, o Convento da Penha não se organizou para mostrar o que ele é. Não tem um vídeo do Convento da Penha que explique a história daquele lugar. O lugar que vende os objetos que as pessoas compram é feito sem cuidado algum. Não tem nada assim bacana, assim, que te dá vontade, que te encanta, que dá vontade de levar para casa. Não é? Então, assim, essa organização do turismo religioso, essa organização, quando eu falo de inovação, eu penso assim, como é que nós vamos fazer para trazer para a nossa dinâmica econômica, digamos, estes legados. E eu posso expandir isso, todos nós podemos expandir isso a enésima potência, porque nós temos as fazendas da região de Mimoso, da região de São Pedro da Bacona, que é distrito de Mimoso. Nós temos os sítios históricos todos, está lá o Qui, né? A Fazenda do Centro, o Porto de São Mateus, todos esses vestígios do passado, vestígios de potência, eles estão mergulhados do ponto de vista da sua capacidade. Nós não temos um sítio histórico nacional do Espírito Santo, o sítio do Café. São Pedro da Bacona poderia ser um sítio histórico nacionalizado, né? Que é conhecido pelo IFAM, mas não é. Eu já discuti isso até com o IFAM. Eu acho que o convento é tomado, tomado nacionalmente. Mas assim, essa coisa do café, por exemplo, as fazendas que vão até o centro do Castelo, se você for na região fluminense, são todas tombadas, nível federal. Aí eu até questionei isso com a superintendente. Eu falei desse preconceito, né? Por que se a gente tem as fazendas do sul do Espírito Santo, centro-sul, que são produto do mesmo ciclo econômico, né, que são de expansão. Você vai pegar a genealogia das famílias fundiárias que vão trazer esse nicho econômico para cá, eles são todos paulistas, mineiros e basicamente fluminenses. São todos do Vale do Paraíba, né? Que o fim da fronteira do Paraíba. Por que não tem nada tombado? Não tem nada tombado. A nível mundial, da Unesco, né, como patrimônio mundial. Como em Minas tem dezenas, né, Brasília é tombada, o Rio Grande do Sul tem, São Paulo. O Espírito Santo, o Convento da Penha, além de muito antigo, ele tem uma perspectiva universal, né? Quer dizer, o frade espanhol, os escravos, os índios, não, os escravos da África, portugueses aqui. Quer dizer, o Convento da Penha inicia, mas tem iniciativa, aí morre, aí na UF tem uma reunião, o governador, o governo aqui não se interessa, o IFAM não põe para frente o processo para a Unesco declarar como patrimônio cultural da humanidade. Olha, esse lugar que nós fomos visitar lá em Castelo, onde tinha as ruínas jesuíticas, o proprietário que comprou a fazenda agora, nos anos 70, né? Ele derrubou a igreja para fazer um curral. Ele derrubou o que restava da igreja para fazer um curral. Né? Então, as pedras tombadas lá,
Eu conheci com ele e assim. Então, você tem lá esses restos que estão lá desprezados, que aquilo ali, os governos municipal, nacional, e tinha que restituir ali o lugar das ruínas, né? Fazer uma apropriação ali arquitetônica daquele espaço, como tem em São Mateus, como tem lá no Queimado. Mas, enfim, ali tem a Gruta de Moeiro, tem a Fazenda do Centro e tem esses vestígios lá das ruínas jesuíticas. É uma apropriação muito pequena diante do potencial. E nós estamos ali do lado de Pedra Azul, cheio assim de rico, ó. Né? E nós não temos, assim, quer dizer, isso não está despertado nas pessoas, né? Isso não está desperto, assim. Então, o que eu penso é que, assim, é óbvio que nós fizemos um trabalho, não é meu, e a equipe que também passamos na nossa empresa, a Persona, nós fizemos um trabalho sobre desenvolvimento do Espírito Santo, no final do ano passado, retrasado, 2021. 50 entrevistas em profundidade. As 50 entrevistas, quando você fala de futuro do Espírito Santo, respondiam turismo. Se há uma coisa que é consenso do Espírito Santo, é o baixo aproveitamento do nosso potencial turístico. Em todos os sentidos. Né? No sentido do litoral, no sentido do aproveitamento dos vestígios do passado, no sentido da nossa história. Né? Então, assim, há, por parte, na minha opinião, do Espírito Santo, quase que um desperdício da nossa história. Ela quase não nos serve de guia para a construção. Porque vamos falar de ausência de identidade. O Henrique fez uma provocação para mim aquele dia, assim, quando é que nasceu o primeiro capixaba? Né? Quando é que o jesuíta não era mais um português, já estava aqui adaptado, quando é que o indígena já não era mais um indígena, no seu estado tribal, quando é que isso se fundiu? Essas perguntas, esse trabalho que ele vai fazer, né, vai estar deixando fazer junto, né, tem caminhos para responder. Então, assim, estas questões, elas parecem que não nos dizem respeito. Os gaúchos fazem uma festa com essas coisas. Os baianos, os mineiros, os cariocas, e nós ficamos aqui com sentado em cima deste tesouro, dando pouca importância. Eu acho que nos falta muita ousadia. E aí... A história do Espírito Santo não é ensinada para as crianças. Não é. No currículo dele. Não consta a história do Espírito Santo. Não. A gente vê alguma coisa na universidade. Só. Quando eu fiz o curso, tinha 2 períodos de história do Espírito Santo. Num curso de 4 anos. E os professores que dão a disciplina eletiva no segundo grau, no ensino médio, eles organizam apostilas a partir dos livros tradicionais. Da Teixeira, da Mistelinha, né? Então, assim, essas novas leituras que nós podemos fazer, a universidade tem uma produção extensa no doutorado e no mestrado, na área de história, historiadores que estudaram fora, a produção da universidade, a produção da academia, em seu conjunto, os professores que militam aqui, ela toda não chega à nossa juventude, aos nossos meninos. O que chega aos nossos meninos é aquela leitura lá que tem uma importância enorme, não estou fazendo crítica não. Mas as coisas avançaram. Depois que você tem o mundo digital, você tem acesso a informações que em 1950 você não tinha. Você tem novos dados, novas fontes, novas interpretações que têm sido trabalhadas aí de sobra aqui pela própria universidade. Então, assim, e hoje, os usos do universo de socialização das ideias não é mais a produção de grandes livros. Isso chega a essa juventude hoje pelos meios digitais. Hoje tem vídeo, hoje tem um conjunto de coisas, né, de mecanismos, né, de blogs, enfim, de um mecanismo. A gente tem que caminhar nessa direção. Assim, a gente tem que modernizar a socialização das nossas informações para fazer dela alguma coisa importante. Né? Então,
A ideia básica é essa, é muito simples. É assim, os capixabas desconhecem a sua história, mas não basta divulgá-la. Nós precisamos socializá-la de uma forma diferente. Nós precisamos criar inovações em termos da utilização desse nosso patrimônio. Eu lembrei de uma coisa assim. Nós temos uma cultura pomerana extensa, né? Há municípios como Santo Maria de Mar. Nós nunca tivemos um restaurante de comida pomerana no Espírito Santo, aqui em Vitória. Os turistas que chegam aqui sequer sabem que existe esse patrimônio. Nós não temos assim um museu da identidade capixaba, digamos, né? Se eu pudesse usar esse nome assim, um nome qualquer. Vocês, quando chega em qualquer cidade que você visita, você tem um centro de produção de artesanato. Se chegar em Recife, se chegar em Salvador, os antigos mercados são referências, né, de produção e socialização do artesanato. Quando chega uma pessoa em Vitória de fora que você quer mostrar o nosso artesanato, você não tem um centro de referência. Né? Como você não tem um centro de referência dessas, se você se hospedar aí, num restaurante, nas pousadas lá, não tem nenhum elemento da gastronomia indígena local ou nada. Você vai comer o bolo que eles compram lá em São Mateus para levar para no restaurante de manhã. Então, assim, é um esforço integrado de construção, e isso está demandado. A pesquisa nossa mostra isso com muita clareza. Há uma demanda dessa construção de pertencimento, de orgulho regional, né? Desse legado histórico. Os capixabas não querem só entender a sua história, eles querem que isso seja reconhecido nacionalmente. Os gaúchos fizeram isso lá com a sua história, as ministérios da Globo e em vários lugares. Nós não temos esse esforço, né? Então, assim, óbvio que só tornar conhecido é muito importante. Mas eu estou imaginando que nós podemos, além de tornar isso conhecido, ter uma apropriação inovadora desse nosso passado. Construir coisas diferentes em torno desse passado, em torno da economia criativa. Né? Eu vou dar vou me estender muito não, porque a ideia básica está colocada, mas eu fui ao Peru uns 4 anos atrás para conhecer aquela coisa da gastronomia peruana, né? Que foi uma inovação dessas. Um homem lá começou a fazer aqueles restaurantes famosos. Hoje, no Peru, não sei quem foi lá nos últimos anos, hoje no Peru, essa questão de ser um cozinheiro importante da culinária, da gastronomia, virou um patrimônio nacional. E ele, ao mesmo tempo em que ele trabalha a gastronomia, ele trabalha com os elementos peruanos. Ele trabalha com as comidas que se comiam nas casas, em tempos antigos que estavam perdidos. Né? O Peru tem uma tradição de raízes, de milho, de um monte de coisa lá importante. Ele resgatou toda. Então, assim, os negócios da gastronomia no Peru hoje são negócios importantes. São negócios que esse homem mesmo lá tem. O nome dele agora, ninguém lembra. Mas, enfim, ele tem um mega negócio que vale milhões de dólares. Enfim, está aí no mundo todo a gastronomia peruana. A gente, há 20 anos atrás, ninguém sabia o que era. Hoje todo mundo come, isso gera renda, gera riqueza. Enfim, eu acho que a ideia geral é mais ou menos essa. Eu vou só terminar aqui com uma coisa que eu escrevi aqui para a gente fechar e conversar um pouco. Então eu falo assim, mas por que agregar a questão da inovação social na história? Eu falo simplesmente porque explorar nossas trajetórias de forma inovadora pode aumentar pertencimento, destruir o falso mito da ausência de identidade que nos assalta e nos fazer maiores diante da Federação Brasileira e do universo globalizado em que estamos. Isso é o que nós dos campos que nós fizemos. Assim, estudar e compreender o passado e pode ser absolutamente inovador.
uma plataforma de oportunidades. A socialização dessas informações tem que ser compatível com o mundo digital, longe dos grandes compêndios de história que interessa muito a nós intelectuais. Nós temos que produzir uma informação que chegue ao conjunto da população e que provoque esse deslocamento. Esse deslocamento que ele dá à inovação social, ele só será importante se ele for apropriado pelo coletivo anônimo, se ele fizer parte de uma posição imaginária, né? Então, isso, a provocação é essa. A história pode ser inovação social, a história pode ser compreendida e exercitada e trabalhada neste esforço de produção econômica, né? O mundo todo hoje está voltado para isso. A economia do turismo movimenta a Itália, movimenta a Espanha, movimenta a França, agora movimenta o Peru, e nós somos tímidos, mesmo diante do turismo brasileiro, nós somos tímidos. E eu acho que a gente só ganha economia, escala em termos de economia criativa, se a gente tiver soluções inovadoras para isso que está deixado como legado. Eu citei o legado arquitetônico porque é mais simples, mais materializável, mas nós podemos pensar na tradição italiana, nós podemos pensar na tradição negra, africana que temos aqui, nós podemos pensar na cultura popular. Uma coisa como o Ticumbi é quase uma ópera, é quase um teatro popular, é uma manifestação, uma beleza extraordinária. A folia em Muqui, e a gente vai, eu sempre conto para o Getúlio nesse lugar, nós somos o mesmo grupo, né? Todo ano nós repetimos esse circuito, quer dizer, os capixabas não são capazes de sair de casa para conhecer esses eventos, né? Para dar economia de escala a esses eventos, né? É o mesmo carnaval de Boi Pintadinho em Muqui. Enfim, nós temos um patrimônio material e imaterial extraordinário que não é reconhecido e apropriado. E eu acho que nós temos aí, nós, no Instituto Histórico, temos um papel nisso. Nós temos que trabalhar, né, para alavancar, tirar do lugar essa enorme tradição que gera muito menos resultados sociais que poderiam. Então é isso tudo.